Olá, sou Clarissa Monteiro, sou formanda do curso de bacharelado em dança da UFRJ. Estou aqui hoje nesse bate-papo com a professora Cida Donato, de lá dos cursos de dança da UFRJ, para estar partilhando sobre a importância das práticas, dos estímulos sensíveis para os bebês com paralisia cerebral no contexto da dança educação. E para começar essa nossa partilha, esse nosso diálogo, vou também estar trazendo esse nosso encontro, né, como que a gente começou a também juntas estar pensando sobre isso. Eu também faço parte do projeto Prática de Si, coordenado pela professora Letícia Teixeira, de lá da dança mesmo, da UFRJ. É um projeto que trabalha a metodologia engelviana, que a professora Letícia é discípula direta da Engel, então ela traz sua vivência de mais de 30 anos ali ao lado dela, recebendo toda esse modo, né, de estar trabalhando o corpo, que se pauta muito na conscientização do movimento, a conscientização do corpo através do movimento, e no projeto a gente faz essa investigação também do movimento somático. É um trabalho muito pessoal, né? Esse mergulho de autoconhecimento através de experiências de práticas, né, assim, corporais em trabalho coletivo, também que traz as suas produções também artísticas de como que cada um recebe essa transmissão, né, dela do próprio, de como ela também recebeu a própria e percebeu a metodologia da Engel. Então, quando eu me interessei de querer conhecer o projeto da professora Cida, eu já tinha essa experiência, né, de estar, no primeiro momento, me conhecendo, né, eu já também, pelo próprio tempo, com a professora Letícia, eu vinha, né, nesse mergulho de estar me descobrindo também uma própria pesquisadora do corpo, uma artista do movimento, né, de quem se interessa também por microsensibilizações, de quem se interessa também por investigar, né, as próprias qualidades do gesto. Então, quando eu conheço o projeto dela, Alfabetização Corporal, que justamente, vamos dizer, talvez um contraponto, né, de quem já trabalhou consigo vai estar recebendo, né, como acessar o corpo do outro, foi um desafio muito grande, me inserir nesse projeto no primeiro momento como estagiária, porque como também está recebendo o corpo do outro, se é uma outra história, né? Uma outra pessoa que tem as suas questões, as suas especificidades como um todo, mas é um desafio também, assim, carregado por muito desejo, né? Assim, você fica num encantamento pelas suas poéticas, né? Como a própria professora coordena, também traz os seus saberes sensíveis, mas muito esse desafio também impulsiona um desejo muito grande
de mergulhar, né, assim, ter o desejo de como tocar, como chegar, né, no outro, sendo que no primeiro momento acho que o principal é você saber observar, né, antes de simplesmente acessar o outro, como você pode conhecê-lo, principalmente refinando muito a sua escuta, né, e o seu olhar para além simplesmente da fisicalidade do corpo ou dessa aparência, né, mas de perceber o que cada um tem de particular. Então, assim, foi, na verdade, apesar desse choque, assim, dessa, desse novo, né, foi um divisor de águas, assim, na verdade, pensando na minha trajetória acadêmica como um todo, mas de uma riqueza para levar também, né, uma oportunidade de estar ali levando todo o que eu recebi, né, assim, de bagagem com a própria professora Letícia, de estar me conhecendo no primeiro momento, para então oportunizar a própria, vamos dizer, aplicabilidade do que eu aprendi com ela para me lançar em estar no campo. Então, apesar de, assim, dessa ser a minha, assim, meu pequeno relato da impressão, acho que o que pode também estar principalmente contribuindo para trazer uma outra perspectiva é a própria professora Cida está também partilhando as percepções como um todo, né, assim, dessa também minha chegada, mas até ela como coordenadora do projeto pode estar trazendo o seu olhar desse contexto também como um todo da, da chegada e a situação no próprio projeto. Então, Cida pode dar continuidade. Olá, eu sou a professora Cida Donato, eu sou lotada no Departamento de Arte Corporal da Faculdade de Educação, da Escola de Educação Física, trabalho com os cursos de dança na UFRJ. O trabalho que atualmente o trabalho que a Clarissa vem falando, faz parte do meu projeto Alfabetização Corporal, que vem sendo desenvolvido há 12 anos, 10 anos, na verdade. 2 anos a gente estava ainda amaciando. Ele foi implementado em 2012, junto com um grupo de adultos com deficiência intelectual da Favo de Mel. Então, eu trabalhava com as minhas alunas da pedagogia na época, eu não dava aula ainda na UFRJ, eu era professora do Instituto de Educação, e eu tinha um grupo de alunos e alunas que faziam pedagogia. Então, com esse grupo, a gente foi atuar na Escola Favo de Mel, também da FAETEC, né? O Instituto de Educação e a Favo de Mel, ambos são da FAETEC. E lá nós começamos esse projeto que veio amadurecendo ao longo do tempo, foram muitas coisas, muitas contribuições. Eu tinha contribuições dos alunos da pedagogia, e em 2013 eu fui para a UFRJ dar aula no curso de dança, e aí também comecei a receber contribuições dos alunos e alunas do curso de dança. Isso deu uma dimensão bem ampla ao projeto. E eu também fui fazer o curso coordenado pela Letícia na Angelviana, da metodologia angelviana, que foi um divisor de águas, né, no trabalho, porque eu percebi ali que eu precisava fazer esse contato comigo, com o meu corpo, com a minha sensibilidade, com os meus ossos, com a minha pele, para poder tocar no outro. E isso foi dando uma maturidade muito grande ao projeto e fui inserindo outras áreas de conhecimento
que eu julgava importante, até que ele amadureceu um pouco e ganhou seu escopo. Aí o projeto ele ficou fazendo cruzamentos com a educação, que é a base dele, né? É a educação, a dança e a dança-educação, de uma certa forma. E outras áreas que também chegaram, mas as mais potentes, assim, as que mais potencializaram o trabalho foi a área da dança e a área da educação e educação especial. Bem, nesse processo, eu comecei a investir no estudo do sistema nervoso, né, e do sistema nervoso periférico somático, porque nós atuávamos com todo o sensorial dos alunos em busca de uma percepção das coisas e da realidade, né, da realidade, né, se é que há uma realidade, para que a gente pudesse potencializar a capacidade de aprendizagem daqueles alunos. Então, nós atuávamos com a visão, a audição, o olfato, paladar e a somestesia, principalmente no subsentido da propriocepção. E assim nós fomos percorrendo, né, e hoje o projeto se encontra nesse lugar de trabalhar com o estímulo sensório psicomotor das crianças e adultos com deficiência. E nós temos um grupo, que eu acho que é o grupo que a Clarissa quer tocar, por conta dela ter participado do trabalho com 2 crianças comigo, que são as crianças com paralisia cerebral. E as 2 que nós trabalhamos, que a Clarissa participou, a condição deles veio de uma hipóxia, um parto, então eles tiveram falta de oxigenação na hora do parto, e isso levou a lesões severas no cérebro, e eles têm um grau de paralisia cerebral nível 5, que é o grau que mais compromete o motor, né? E a fala, então são as respostas motoras que são muito comprometidas. Bem, dá uma pausa, que agora eu vou começar a falar, né? O envolvimento dos alunos e alunas no projeto, ele é muito importante, porque cada um traz uma contribuição muito própria, né? Então, a grande característica do projeto é essa: eu coordeno, eu, de uma certa forma, seleciono o que vai ficar, né, conosco, o que vai ser incorporado, mas todos trazem o que tem, né, o que aprenderam, o que assimilaram, o que organizaram das suas aprendizagens, principalmente na graduação. E quando a Clarissa chegou no projeto, ela já vinha de um processo longo, no projeto da Letícia, que eu conheço em parte, né, por ter sido aluna dela, na Geoviana, que trabalha muito o em si. Então, é uma prática de si, onde o aluno, o praticante, não só aluno, né, onde todo praticante ele vai investigar-se nas suas percepções, nas suas sensações, e ele vai fazendo contato, então, com o seu campo mais sensível, a partir das experiências corporais. Estou resumindo, né? Então, a Clarissa pode até falar melhor do que eu nesse aspecto. E aí, quando ela vem para o projeto, ela traz toda essa bagagem e começa, então, a fazer a interseção comigo, né? Como eu já conhecia esse trabalho da Letícia, cheguei, né, pela pós e apliquei bastante, venho aplicando, foi muito tranquilo esse diálogo, né, entre mim e Clarissa. E
deu para perceber nitidamente a diferença de quando a gente recebe no projeto um aluno que é de uma outra área, né? E um aluno que vem da dança, principalmente um aluno que vem da dança, com todo o seu campo sensório motor trabalhado, porque as contribuições são muito significantes, no sentido do tocar o outro, do saber o que fazer, né, com aquela resposta, porque nós trabalhamos em cima de respostas. Então, a gente afeta, né, porque estamos falando de sistema sensorial, a gente afeta o outro no lugar que a gente deseja. Então, se eu quero, principalmente sistema límbico, né, as afetações muito do prazer, né, que a gente não trabalha com o desprazer, com a dor, com nada disso. A gente trabalha com o campo do prazer. Então, a gente vai fazer uma atividade e com a perspectiva de, não significa que a gente vai conseguir, ou não significa que a gente vai atingir. Então, já começa daí o cuidado, né? De você inserir uma atividade que pode dar uma resposta que você espera, pode dar uma resposta que você não espera e surpreenda positivamente, mas pode dar uma resposta que você não deseja. E é nesse momento que esse olhar sensível, essas observações micro, elas precisam funcionar. Porque nós estamos falando de crianças que não se movimentam, crianças que não verbalizam, e muitas vezes crianças que nem choram, que nem são, não é o caso da Cecília nem do Luca, eles choram, eles demonstram a insatisfação, mas obviamente não de acordo com o que muitas vezes a gente pode entender. Então, é uma irritabilidade, um arrepio, um desvio do olhar, né? Uma hiperextensão, uma contração muscular. Então, são respostas que são muito sutis e que não estão muito no nosso vocabulário, de uma forma ou de outra. Então, quando a Clarissa vem para o trabalho, ela já vem com esse olhar. A minha única função ali foi mostrar, né? Então, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? E ela imediatamente foi se, como eu posso dizer, se apropriando dessa nova linguagem, né? Que era uma nova linguagem na questão do signo, mas não do significado. Então, assim, ou do signo, mas não do significado. Ela precisava só compreender que um desvio de olhar correspondia a uma coisa assim, outra, mas ela já sabia o que era aquilo. Então, o que é sentir aquilo, porque ela já trazia essa experiência no corpo. Então, esse ganho para ela e também para mim, por estar presenciando esse trabalho, né, porque muitas vezes eu sou espectadora do trabalho do aluno, do bolsista, do estagiário, de quem quer que seja que esteja ali comigo, muitas vezes eu paro para apreciar, porque toda a informação que acontece no contexto ali do trabalho é uma informação potente, importante, e que a gente vai levar para o desdobramento em outras semanas, ou outros meses, ou mais adiante. Então, todo o trabalho ele é reaproveitado. E aí, a minha observação da Clarissa, nesse momento, me levou a entender a importância desse corpo mais sensibilizado, desse corpo mais preparado para tocar o outro. Que eu percebi quando eu fiz a Angel, mas aí é uma visão mais endógena, e aí quando eu vejo Clarissa, eu tenho uma visão exógena desse trabalho da Angel Viana, na verdade, via Letícia, né? Uhum. No outro. Então, é a reverberação de todo um processo que vai para o outro no momento do tocar.
Então, tudo está no toque, né? Tudo está no toque e tudo está na forma de conduzir. Vou voltar um pouquinho. Então, tudo está no... Deve ter alguma coisa no portão. Então, tudo está nessa forma de tocar, nessa forma de olhar, nessa forma de se dirigir, de se reportar à criança que está sendo ali atendida. Isso é fundamental, isso é fundamental. E colabora muito, né? As coisas que Clarissa trouxe colaboram muito nesse sentido de que há agora um olhar para a importância de um corpo que está trabalhado. Então, é possível até que a gente comece a estabelecer com os novos participantes do projeto também um trabalho em paralelo, para que haja toda essa sensibilização do corpo para que a gente possa tocar no outro. Quer que fale de mais alguma coisa? Não, justamente, acho que é válido exatamente ressaltar essa importância desse preparo do corpo, desse educador, mediador corporal para estar se relacionando, né? Assim, na verdade, no fim das contas, como você colocou, muitas vezes no trabalho, mais do que a gente, quando cria assim, essa expectativa, né, de que eu estou levando uma porção de atividade, de propostas, de práticas, mas muitas vezes, muito válido mesmo que você colocou sobre muitas vezes ser espectador, né? Às vezes, de tudo que a gente levou, um único estímulo, assim, um único ali elemento é o essencial para durar e como é importante a gente estar ali só observando. Então, acho que o que é muito rico de destacar essa importância de prévia, né, de quem quer se lançar, ter esse trabalho de fato para a vida, de não só antes, né, assim, ter feito esse trabalho de sensibilização, de mergulho de autoconhecimento, mas no próprio durante, né, assim, vamos dizer, talvez continuar, quem, quem está inserido nesse trabalho, na verdade, também ter essa própria, que acaba sendo uma relação de retroalimentação, né, assim, você leva de lá, mas porque você está bebendo, né, você se conhece. A gente vai bater papo ou vai gravar a sua fala e eu gravo a minha para depois você montar? Acho que pode ser o bate-papo, né? Na verdade, melhor. Pega o finalzinho da tua fala aí, eu acho que é. Que eu tinha falado da retroalimentação. De que você bebe, justamente tem recebe esses estímulos, né? Assim, tem essa vivência de maneira muito aprofundada, né? De estar ali explorando todas as potencialidades do corpo, né? Ter esse domínio da sua estrutura mesmo articular, tá entrando em contato com esse corpo também internalizado, né? Vamos dizer, para tá levando para o outro também essas práticas de cuidado, né? No fim das contas, também é muito importante você se colocar ali como um pesquisador, assim, na verdade, do que você leva de estímulo, você também ter a oportunidade de observar, como você colocou, todas essas respostas, né? Assim, você refinar naquele momento ali, nossa, eu fiz isso, mas abrangeu, foi muito além do que eu imaginava, então você refina o seu olhar, a sua escuta e é muito rico ver essa própria, no fim das contas, a gente está tratando sobre essa diversidade do corpo, né? Assim, de como cada corpo responde a esse pequeno estímulo, né? Então, eu acho que sobre isso,
eu posso dizer que existem 3 lugares, né, para uma só pessoa, que no caso é o profissional da dança que quer trabalhar com isso. O lugar, primeiro, é dele olhando para si mesmo, que seria a prática de si, que a Letícia desenvolveu e que ela vem trabalhando há anos e anos com esse projeto, né? Depois é você atuando com a criança, ou seja, é o olhar para o outro, né? Então, é a prática do outro, você praticando com o outro. E um outro lugar é você observar, né? Você observando também o trabalho, ainda que seja o seu, né? Ainda que seja o seu, eu tive a oportunidade de observar você, observar outros alunos, né? Mas muitas vezes eu me observo trabalhando. Então, é importante esses 3 lugares, por quê? Porque são lugares que se complementam, são lugares que você, passando pelos 3, você acaba construindo a figura, né? Fechando essa gestalt. E vai falar muito para o aprendizado. Então, assim, o que eu quero dizer, é um eterno aprendizado, Sim. porque muitas vezes, quando eu pratico em mim, não necessariamente vai ser aquilo que eu vou praticar no outro da mesma forma, ou, obviamente, não é como o outro vai receber. Sim. Então, no momento em que eu fico nessa terceira margem, né, vamos chamar de uma terceira margem, em que eu posso observar, ali eu estou observando atividade e passividade, né? Ou atividade e atividade retroalimentada, como você falou. E isso vai me dando respostas que muitas vezes eu não tenho quando eu estou numa das pontas desse trabalho. E aí, dentro desse contexto todo, então, que a gente vem trocando, de estar tocando justamente, que até é a riqueza do seu projeto, da gente estar integrando a dança nesse contexto da educação, que, no fim das contas, é prezar, né, pela acessibilidade, como que a gente pode pensar, né, então, até nessa formação, né, dos bailarinos, né, de lá da dança, como ter essa abordagem que possa estar atendendo, né, acolhendo todos os corpos, né, pensar em essas práticas de não exclusão, né, como está lidando com essa diversidade de modo que contemple, né, assim, tenha e reconheça o outro como esse sujeito, né, assim, múltiplo também, mas que dance. E acho que é exatamente esse pensamento todo é muito pautado, mas pode estar sendo muito bem alargado, numa vez que a gente mesmo se coloque em relação, né, com o outro. Então, deixo essa riqueza de toda essa temática para você, Cida. Então, a primeira coisa que a gente precisa adotar é um olhar em diferentes perspectivas, né? Não entender a dança só como aquele corpo que executa movimentos tecnicamente bem resolvidos ou que sejam, entre aspas, né, belos. Uhum. A gente precisa entender a dança fora desse lugar, né? Porque que corpo é esse, né? Um corpo praticamente com uma mobilidade bastante reduzida e que a gente está falando em dança. Como um corpo assim diverso,
ele dança, né? Então, se a gente entende, existe um campo lá na universidade que ainda está pouco explorado, que é o campo da educação somática, que inclusive é o lugar da Letícia, né? Me Sim, parece que é a Ruth, se eu não me engano, mas a gente tem sim. alguns professores que Uhum. trabalham com isso. Então, esse campo não explorado é onde a gente tem, quem tem condição de entrar é o profissional da dança e educação. Então, não estou dizendo com isso que o aluno do bacharelado não possa ir, mas quando ele for, tem que ir com outro corpo, né? Esse que você está indo, com esse olhar que você está indo, e não numa perspectiva de ensinar aquela criança a dançar. Até porque a gente, muitas vezes, tem que ensinar ela a se movimentar, como o corpo se movimenta, né? Porque a gente sabe que são crianças que passam por N terapias, fisioterapia, terapia ocupacional, hidroterapia, então, porém, são terapias que vão trabalhar o fortalecimento corporal, a função, né? Então, não importa como aquela criança vai executar aquela função, eles vão trabalhar para que ela execute. Isso é importantíssimo, né? Não estou aqui querendo botar juízo de valor. Sim. Mas nós trabalhamos ensinando como é o movimento. Como é que um pé movimenta, como é que um joelho articula, como é que uma mão apoia. Isso são conhecimentos da dança. Sim, A prezar pela biomecânica, experiência, né, assim, com qualidade, né, do movimento, e não só o funcional. não, é uma biomecânica, né? A fisiologia Hum, do movimento, mas que não pode ser só pela biomecânica, nem só pelo fisiológico. Tem que vir, aí é que entra a questão da educação somática, né? Porque o que é o somático? A gente tem que entender o que é o somático. Ele é o nosso sistema nervoso periférico. Então, a gente tem lá o nosso sistema nervoso central, que é onde vai ser o canal de entrada e saída de informações e processamento, mas uhum, todo o resto das informações, dos estímulos e das respostas vão para o periférico. E o periférico, a gente tem o periférico autônomo e o periférico somático. Então, o autônomo a gente não vai mexer, né? Porque ele o nome já diz, ele é autônomo. E o periférico somático é a parte somatosensorial e somatomotora. Então, a parte somatosensorial é aquela que nós vamos provocar, esperando o diálogo com a somatomotora, que são os movimentos que virão a partir daqueles estímulos. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma terapia, né? Eu uhum, não quero entrar nesse campo, porque como não é o meu, é meio complicado falar. Mas, por exemplo, você vai trabalhar com a criança jogar bola. Muitas vezes você vai ensinar ela a jogar. Segura a bola, uhum, arremessa a bola, segura a bola, arremessa a bola. Mas esse movimento de levanta o braço, dobra o braço, joga o braço para cima, empurra a bola, né? Todo o movimento de articulação, esse movimento articular, ele precisa ser ensinado antes pelo somático, a criança pelo sensório somático. A criança precisa aprender a fazer esse movimento. E como? Mandando jogar bola? Não. Fazendo ela sentir a mão, sentir o sim, movimento, né? Brincando. Então, é um trabalho que ele é complexo nesse sentido. Não é para qualquer profissional fazer. Não sim, é qualquer profissional que pode fazer. Tem que ser um profissional que conheça o corpo, que saiba trabalhar com esse corpo. E eu vejo isso no profissional da dança. O da educação física pode fazer? Pode, tanto que a psicomotricidade é uma área da educação física. sim, Mas o profissional ideal é o profissional da dança, porque ele vai trabalhar não só com o psicomotor, ele vai trabalhar com o sensório psicomotor, que envolve um aspecto muito mais amplo. E aí eu vejo, por exemplo, a qualidade de trabalho que o profissional da dança pode dar. Aí você pode falar, Cida, você não é formada em dança. Sei, não sou.
mas eu mergulhei nesse universo, né? Eu fui aprofundando com esse olhar do artista das artes cênicas, que trabalha um corpo, mas não um corpo mecânico, trabalha um corpo cheio de atravessamentos. Então, são esses atravessamentos que a gente precisa buscar. Então, são esses atravessamentos que o bailarino, por que um aluno de licenciatura em dança faz disciplinas também da formação do bacharel em dança? Porque ele precisa jogar no corpo dele as técnicas, né? Ele precisa saber com o corpo dele. Ele não precisa saber pelo corpo do outro. Então é isso, essa formação ela é nova, né? Aliás, essa abordagem sensório-psicomotora, eu ainda não vi em outro lugar que não no meu projeto, pode ser que haja, não estou dizendo que não haja, né? Da forma como ela é trabalhada, porque aí vem outro lugar, né? A gente trabalha o sensório psicomotor para potencializar o cognitivo. Então, a gente trabalha com a função somática e a função executiva do nosso aparelho psíquico, né? E quem pode trabalhar bem a função executiva, a função cognitiva? O profissional da educação, o pedagogo. Então, aí, o meu projeto teve a felicidade de reunir esses dois profissionais, que é o pedagogo e o profissional da dança, né? Não só o bailarino, mas o profissional da dança de um modo geral. E isso foi um casamento muito perfeito. Sim. Muito perfeito. Porque a gente vê, então, como isso reverbera no desenvolvimento do potencial do aluno atendido. Então, eu vejo isso, assim, não sei se eu respondi tudo, não sei se eu dei conta de falar tudo, mas é o que... bom, você tinha falado da não exclusão, né? Só para a gente fechar. Hoje a gente fala muito em inclusão ainda, mas, na verdade, a gente tem que mudar esse termo para não exclusão, porque a inclusão pressupõe eu trazer esse aluno para dentro do meu universo, do meu sistema. Sim. A não exclusão pressupõe eu não deixar que esse aluno saia, que ele fique, né? Que ele nem esteja do outro lado, que ele esteja dentro. E a escola, ela ainda está em passos lentos para esse lugar. A gente está falando de uma inclusão que ainda pega o aluno, bota numa cadeira para aprender aquilo que está lá no quadro, mas muitas vezes o canal de aprendizagem dele é outro. A inteligência dele, muitas vezes, não é inteligência cognitiva, é inteligência corporal, né? A inteligência das artes. Então, a escola ainda tem que ir para um outro lugar. Ainda assim, é o lugar onde está se buscando a não exclusão, que seja com o nome ainda de inclusão. Então, a importância de ter um profissional desse, da licenciatura em dança, na escola, ou do bacharel que vai entrar para a licenciatura, né? Porque aí vai ser um profissional que vai ter que fazer a licenciatura, na escola é exatamente essa, né? É a de você poder levar para dentro da escola um olhar que ainda não está lá, que ainda vem de uma educação montada em cima de um sistema de saber em compartimentado, né? Que se baseia em conteúdo e não em competências e não em habilidades. Sim. E aí esse profissional ele vai poder chegar na escola com muito mais propriedade, né? Com muito mais a acrescentar do que um profissional de uma outra área. Eu acho que é isso. Acho que para pontuar ainda assim, só complementando, o que é muito curioso assim também de estar casando, o que você colocou do projeto, é de também oportunizar esses profissionais da educação ter essa vivência com quem é da dança, né? Assim, então, exatamente conseguir
trazer novos olhares para o campo da educação como um todo, né, já que são esses os profissionais que vão estar ali inseridos e caminhando junto no projeto, pela própria via deles terem a experiência no corpo deles para poder estar transmitindo aos seus alunos, assim, a longo prazo, né, dentro, enfim, do contexto da escola, das salas de aulas, mas que principalmente, assim, infelizmente, como você colocou, a educação ainda é muito sistematizada, né, então os professores de sala de aula são, embora eles também queiram muitas mudanças, assim, que são necessárias para a educação como um todo, mas ainda são muito teorizados, seguem muitas normas, como você colocou, conteúdo. Então, se eles também não têm a própria vivência no próprio corpo, dessa importância dessas práticas sensíveis, né, principalmente da área da educação somática como um todo, eles não vão saber também a importância de estar transmitindo aos próprios alunos, né, como você colocou, de ter o ensino pelo próprio corpo. É muito Então, importante o professor ele ter uma disciplina de corpo, né, exatamente. seja dado por um profissional do corpo, né? Uhum. Mas essa questão do projeto, a contribuição é de mão dupla. Sim. Assim, eu vi que juntar os alunos da dança com os alunos da pedagogia é uma contribuição muito grande em via de mão dupla, né? Sim. Então, as coisas se complementavam, era muito interessante, né? Como a troca, como a, a, o grupo da pedagogia pegava aquilo que a dança fazia e transformava numa metodologia de trabalho, entendeu? Então, foi muito legal esse tempo. Eu agora recebo poucos alunos da pedagogia, porque eu não estou mais no Instituto de Educação, mas eu vou Uhum. tentar reativar o nosso contato lá. Mas é um trabalho bastante promissor, bastante promissor.